Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala com os irmãos é o pastor Wagner Reginaldo, da Igreja Evangélica Guardiões da Fé, pastor presidente. E estamos aqui para dar início a mais um dia de ensino da palavra do Senhor, aonde nós vamos tirar um tempo de estudo da palavra do Pai para os nossos corações e ter um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, usar diante da palavra do Senhor aquilo que Ele nos entregou, que é os seus mandamentos, e ver a nossa vida ser próspera diante da palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor, Michel, que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão entrando, a paz do Senhor à irmã Nadir. Nós teremos uma tarde de aprendizado da palavra do Senhor e Deus irá falar conosco nesta noite. Deus me deu o tema para nós abordarmos nesta tarde, que fala sobre a bondade de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 7. Esse será o tema que nós vamos estudar hoje, a bondade de Deus. Amém? Amanhã, domingo, culto na sede Guardiões da Fé, Jardim Mutinga, na rua Alemanha, número 198, Jardim Mutinga, Osasco. Não esquecer de ir de máscara, amém? E quem vai estar ministrando a palavra amanhã é o cooperador Pedro, ele que vai ser o canal de bênção para as nossas vidas amanhã. Então não fique na tua casa, venha, Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus é poderoso para realizar tudo aquilo a qual nós pensamos e imaginamos. Amém? Paz do Senhor, obreira Silene, que Deus abençoe grandiosamente. Peço que a obreira Silene, se puder, avisa no corpo de obreiro e no grupo de intercessão que já estamos ao vivo para estudarmos a palavra do Senhor na Escola dos Profetas, aqui pela internet, trazendo a palavra do Pai. Então peço que a obreira Silene venha avisar no grupo de intercessão e no grupo de obreiros. Amém? Glórias a Deus. Deus venha abençoar todos nesta tarde, pois nós precisamos, irmãos, ter o conhecimento da palavra. Muitas coisas não acontecem em nossas vidas por falta de conhecimento. Sabe por que muitas coisas não têm acontecido na vida do cristão? Não é porque Deus não quer fazer, é porque o povo de Deus não quer obter mais conhecimento da palavra. Então, nessa tarde, irmãos, não saia por nada não. Fique aí, ouve o ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abre portas grandes. A palavra de Deus, ela realiza grandes milagres em nossa vida. Nós vemos que a palavra de Deus diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. O povo de Deus tem padecido, irmãos, por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Então, nessa tarde, não saia do teu lugar, não. Fique parado aí, né, ouvindo, né, o ensinamento da palavra do Senhor hoje. Né, marque aí um compromisso consigo mesmo. Não, todo sábado às 16 horas eu vou estar ali no Facebook do Guardiões da Fé aprendendo uma palavra vinda do coração do Senhor. Eu sei que o culto pentecostal, irmãos, é um culto ótimo, é um culto gostoso, mas é só através do ensinamento, irmãos, que nós vamos obter o conhecimento, né? É só aqui no ensinamento que você consegue obter todo o conhecimento da palavra de Deus. Então, não saia, fica aqui na sala, né? Amém? Fica aí na sua sala, onde você estiver. Não saia, vamos aprender a palavra juntos.
né? É uma horinha de ensinamento e logo, logo vocês já voltam a fazeres de vocês. Amém? Então, todo sábado terá essa escola dos profetas pelo Facebook do Guardiões da Fé. Amém? Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar, irmãos, a bondade de Deus. Esse é o tema. Amém? Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Amém? Para aqueles que estiverem com a sua Bíblia aí para acompanhar. Amém? Perdoe se acaso tiver algum barulho. É que hoje é dia de feira aqui na nossa região. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 7. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vossos pais, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui, irmãos, para nós começarmos o ensino sobre a bondade de Deus, aonde Jesus, irmãos, vai instruir, né, no Sermão da Montanha, e ele vai deixar essa palavra aos discípulos. E ele vai dizer algo, irmãos, muito importante. Ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á. Então ele já diz: olha, tudo aquilo que vós pede será dado. E ele diz: buscai e encontrareis. Ele está dizendo, quando nós buscamos na presença do Senhor, nós encontraremos o Senhor de braços abertos a receber as nossas orações, quando nós buscamos de todo o coração. E ele diz: batei e abre-se-vos-á. Quando nós batemos na porta do Senhor, ele abre. Então ele diz, irmãos, o pedir, o buscar e o bater. E isso tudo nós vamos encontrar no quê? Na oração, né? Quando nós estamos desesperados, a primeira coisa que nós fazemos, irmãos, é o quê? É bater na porta dos céus para que ela se abra e nossa oração chegue ao Pai. Mas o Senhor, ele diz, né? Pedi e dar-se-vos-á. Ele está dando a certeza. Buscai e encontrareis. Ele está dizendo, aquilo que vós buscai diante do meu reino, achareis, encontrareis. E ele diz, quando bater, abrir-se-vos-á. Quando nós batemos, a porta se abrirá. Então ele vai dizer o quê? Porque aquele que pede, recebe. Novamente, que pede ao Pai, ele recebe. Né? Ele diz, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Nenhum pai fará isso. Se o filho lhe pedir um pão, você vai comprar um pão. Se o filho te pedir um brinquedo, você vai lá, faz de tudo e compra um brinquedo. Deus está falando através dessa palavra, através de Jesus, a mesma coisa. Se vós me pedem algo, eu vou dar aquilo que vós estão pedindo. Vocês não vão me pedir pão e eu vou dar uma serpente. Não, vocês vão me pedir pão, eu vou dar pão. Às vezes nós não recebemos por falta de não conhecer os mandamentos, a palavra do Senhor. Então o Senhor, ele nos diz, tudo que pedires será dado. Então não há nenhum obstáculo para Deus não responder. E nós vemos aqui que ele diz, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará bem aos que lhes pedirem? Aquele que reconhece,
Aquele que busca, aquele que pede, aquele que vive debaixo da graça, aquele que vive debaixo da obediência, você acha que Deus não vai fazer? Você acha que Deus não vai realizar? Ele vai. Mas se nós seguimos, irmãos, os seus mandamentos, os seus estatutos, e ele vai dizer no 12: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então tudo aquilo, irmãos, que nós queremos que alguém faça para nós, nós também temos que fazer. É uma mão de via dupla. Então nós entendemos hoje a bondade de Deus. E nessa tarde eu quero entrar com os irmãos neste tema, porque é que nós não vemos o Senhor dizendo para que nós não venhamos fazer nada de sacrifício e nem de holocausto. Voto, você não vê Deus falar nada, ele só diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Ele dá, olha, ele afirma: aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, o Senhor, ele nos mostra diante da sua palavra a sua bondade. Mas por que a igreja de Cristo nos últimos dias não tem vivido a prosperidade debaixo da graça do Senhor? Vamos para o livro, uma outra passagem em que o pastor vai estar respondendo por que o povo de Deus não tem vivido a prosperidade do Senhor na sua vida. Nós vamos ver aqui, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ele e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, receberás. Olha que lindo, irmãos. Você está vendo aqui o que está faltando para a igreja? O que está faltando para mim e para você? Conhecimento. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, sobre a figueira seca, a qual Jesus teve fome, e quando chegou naquela figueira, aquela figueira só tinha folhas e não tinha fruto. E ali, pela fé de Cristo em Deus, ele vai dizer para a figueira, né? Nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira secou imediatamente. E nós vamos ver que os discípulos ficaram maravilhados, né? E Jesus ali, irmãos, vai dar uma grande lição para a igreja. Vai deixar para os discípulos uma grande lição. Ele vai dizer: olha, o que nós precisamos para ter a prosperidade diante da palavra do Senhor, naquilo que nós pedimos em oração? Porque as nossas orações não são respondidas. E aqui o Senhor nos responde o que nós temos que ter para que a nossa oração seja respondida. O quê? Ele diz: se tiverdes fé. Não adianta só dobrar o teu joelho e não ter fé naquilo que tu está pedindo. Não adianta você entrar no teu quarto e não ter fé que Deus vai te responder, que Deus vai fazer. Não adianta você ser como Tomé: eu tenho que ver para crer. Não, você tem que crer para ver. Primeiro nós temos que ver, o pastor sempre fala isso, nós temos que ver com os olhos espirituais. Depois Deus vai fazer se tornar pelos olhos carnais. Então Jesus diz: olha, se vós tiver fé, né? Ele diz: se tiverdes fé e não duvidardes. Quer dizer, não adianta eu ter a fé e duvidar. Não adianta eu fazer uma oração a Deus e eu duvidar naquilo que eu estou pedindo. Eu duvidar e dizer: não, isso é impossível para Deus. Não, eu estou duvidando.
automaticamente eu não vou receber. Por isso que o Senhor diz: se tu tiverdes fé e não duvidar do vosso coração, porque a dúvida vem do nosso coração. Será que Deus vai fazer? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me escutando? Deus está escutando a nossa oração, mas o problema que acontece, irmãos, é que nós duvidamos. Nós temos até a fé de pedir, de bater e de buscar, mas nós não temos a convicção que aquilo vai acontecer. Nós colocamos a incredulidade dentro do coração. E por isso que muitos cristãos não têm recebido a promessa. Por quê? Porque eles têm até a fé de bater, de buscar, como a palavra diz. Mas eles duvidam dentro do coração, eles não creem. Então Jesus diz: se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: erga-te e precipite-te no mar, assim será feito. E ele diz: e tudo que pedires na oração, irmãos, crendo o receberás. Então ele diz tudo. Quando Jesus diz tudo, ele está falando, ele está englobando tudo, desde seja do financeiro, desde seja na saúde, no amoroso, no sentimental. Ele está dizendo tudo, mas porém tem que ter o quê? Primeiro, tem que ter a fé. O segundo, você tem que crer de todo o teu coração. Você não pode pedir para o Senhor e duvidar. Você tem que ter a certeza: não, eu bati, a porta se abriu, e o que eu pedi para o Senhor, eu já peguei, eu já agarrei, eu tenho fé que Ele vai fazer, eu creio, e não deixar com que o Satanás coloque a dúvida. Porque muitos da igreja, irmãos, acabam fazendo propósitos de tolo, votos de tolo, porque não tem fé. Acha que pode comprar o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa nessa tarde: não, ninguém consegue comprar a Deus, irmãos. Ninguém consegue comprar a Deus. O Senhor quer que nós venhamos viver, irmãos, debaixo da fé, que nós venhamos viver crendo nele, crendo no sobrenatural. Tira a dúvida do teu coração. Quando você entra dentro do teu quarto, você tem que ter a fé que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Pode você não estar vendo, mas você está crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Então o Senhor está me trazendo nesta noite para te dizer que a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo é grande, e Deus quer liberar sobre a tua vida todas as bênçãos que estão atrasadas, todas as bênçãos que estão sendo travadas. O Senhor nesta tarde está dizendo: eu quero que vós pratique a minha palavra, que vós tenha fé, que vós não duvidaste quando entraste dentro do teu quarto. Quando vós entrar em vosso quarto, saiba que eu, Deus, estou ouvindo e que eu, Deus, estou recebendo. Mas tenham fé e não duvide daquilo que vocês estão pedindo, porque se vós credes na minha palavra, se vós credes naquilo que eu, Senhor, estou dizendo, vou fazer muito mais coisa para vós. Mas para isso nós temos que ter fé. Nós não podemos deixar com que a dúvida entre em nosso coração, porque o Senhor, Ele diz claramente aos discípulos: se tiverdes fé e não duvidardes. Mas tem gente, irmãos, que tem a fé, mas duvida. Então nessa tarde, irmãos, nesse estudo, quando você entrar em oração, tenha fé, mas não duvide no teu coração. Creia, como ele diz: e tudo que pedires na oração crendo, o recebereis. Ele está dizendo: olha, tudo que pedires na oração crendo, recebereis, mas você tem que crer. E eu te pergunto, irmãos, nessa tarde, tu tem crido? Ou só tem tido fé? Mas quando você sai da oração, você deixa com que a credulidade do teu coração entre e você diz: não vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo: se nós tivermos fé e não duvidarmos, e nós cremos, tudo que nós pedimos em oração, nós receberemos. Então Deus está entregando para mim e para você a chave da vitória. Qual é a chave da vitória? Entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, ter fé naquilo que nós estamos pedindo, crer naquilo que nós estamos apresentando ao Pai em oração, e nós receberemos. Mas se nós cremos no Todo-Poderoso. Mais para frente tem uma outra passagem
em que o pastor quer compartilhar com os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Dá um glória a Deus aí, os irmãos estão entendendo. Nós temos que ter fé e não duvidar. E tudo que nós pedimos em oração, nós temos que crer. Amém? Para nós recebermos as bênçãos do Senhor que estão retidas sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos ver também, irmãos, em João, capítulo 14, e o versículo 12, em que o Senhor vai dizer: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e os fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Novamente, irmãos, olha no 13, ele diz: e tudo quanto pedires em meu nome. Em nome de quem, irmãos? Do pastor que caiu aqui. No pastor Wagner? Não, no nome de Jesus. Ele diz: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Ele não diz no nome do pastor, no nome do diácono, no nome do teu irmão, no nome da tua irmã, não. Tudo que pedires em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Muitos não têm crido no nome de Jesus. É no nome dele que tem que pedir. É no nome dele que tem que ter fé. É em Jesus que nós temos que ter fé. E não duvidar que ele não vai fazer. Então Jesus, ele diz aqui em João: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e os fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Ele não diz: olha, tudo que pedires em meu nome, você terá que fazer um voto. Tudo que você pedires no meu nome, você tem que fazer um holocausto. Tudo que você pedires no meu nome, você tem que fazer um sacrifício. Não, ele diz: tudo que pedires em meu nome, o recebereis. Porque a fé nossa tem que estar em Cristo. A nossa fé tem que estar em Deus Todo-Poderoso. Mas para isso eu não posso duvidar. Eu não posso querer comprar Deus. Eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E que se Cristo está dizendo: olha, tudo que pedires em meu nome, recebereis. Então, eu tendo fé, não colocando dúvida no meu coração, na hora da oração, e crendo, tudo que eu pedir em oração no nome de Jesus, eu vou receber. Eu vou receber, mas eu tenho que crer. Porque muitos têm feito votos, porque muitos tentam comprar Deus, porque não tem a fé, porque não crê no nome de Jesus. Precisa sempre realizar algum sacrifício, mas o maior sacrifício já foi realizado, que foi na cruz do Calvário. Por isso que Cristo diz: tudo que pedires crendo em meu nome, o receberás. O Senhor está dizendo: se tu tiveres fé na minha palavra, no meu nome, eu vou responder às vossas orações, eu vou vos fazer ser próspero. Mas se vós credes, tanto na parte espiritual, como na parte sentimental, seja a área da tua vida que não esteja acontecendo, Deus está dizendo: se vós ter fé em mim, tudo o que pedires crendo, receberás. Essa é a bondade de Deus. Não há um nome maior do que o nome de Jesus. Então nessa tarde, aprenda com essa palavra. Nesta tarde, creia naquilo que o Senhor está falando. Não seja simplesmente, irmãos, ouvinte da palavra, seja praticante. Você sabe por que a igreja de Cristo não tem recebido as bênçãos do Senhor? Porque não pratica, porque não quer mais aprender a palavra do Senhor. Aí você fica perguntando: Deus, por que não acontece? Por que o Senhor responde a minha oração? Senhor, eu já fiz não sei quantos votos, mas o meu marido não se converte. Eu não vejo meus filhos sair da droga. Eu não vejo a minha vida prosperar. Por quê? Porque você não pratica a palavra. Jesus disse: o meu povo padece por falta do quê? Do conhecimento da palavra, irmãos. Não adianta você ir para a igreja, ouvir aquela palavra linda e não praticar os mandamentos do Senhor. Jesus está nos instruindo hoje. Se nós cremos,
tudo que pedires em seu nome nós receberemos. Então não tem nada que nos impeça, irmãos, de receber aquilo que nós pedimos em oração. Mas para isso eu tenho que ter fé, eu não posso duvidar e eu tenho que crer na hora que eu estou pedindo na oração. Eu tenho que sair de dentro do meu quarto, ou seja, da onde eu estiver pedindo, tendo a certeza que Deus vai responder, que o nome de Jesus tem poder. Jesus diz: tudo que pedires em meu nome eu o farei. Talvez nesta tarde você estava perguntando: Senhor, por que as minhas orações não estão sendo respondidas? E Jesus está usando o teu servo para dizer: porque não está tendo a fé suficiente, tu está duvidando. Ou senão você tem a fé até chegar à porta, a porta até se abre, mas depois quando você sai do teu quarto, você duvida do teu coração. Dentro do teu coração cria dúvidas, se Deus realmente pode fazer, se realmente você recebeu aquilo a qual você colocou diante da presença do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que não vivem o sobrenatural de Deus, porque não fazem menção e não praticam a palavra de Deus pelo que ela é. Preferem fazer votos, preferem fazer sacrifícios, preferem voltar a velha aliança, do que viver na plenitude da nova aliança em Cristo Jesus. Então Cristo diz, né? E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o fareis. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Irmãos, outra coisa muito importante neste ensino, para você ter resposta da tua oração, você tem que amar os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor, ele diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Hoje o que eu estou te dando é um mandamento do Senhor. Você não pode ser só ouvinte, você tem que ser praticante. Você tem que crer naquilo que você escuta da palavra de Deus, é um mandamento. Você tem que ter fé. Você não pode duvidar na tua oração. Você tem que crer, irmãos, que a bondade de Deus nos alcança todos os dias. Você não precisa fazer coisas a qual Cristo não pediu. Pastor, você é contra voto? Não. Pastor, você é contra propósito? Não. Mas cada coisa é uma coisa. Quando nós na igreja fazemos um propósito de Deus, não é uma troca. Nós temos que entender isso, irmãos. Não é uma troca. Ah, Deus, eu te dou R$100 para ajudar o ministério, para ajudar algum projeto da igreja, e eu vou receber 3 vezes mais. Não. É uma gratidão em participar da obra. Porque o Senhor diz: tudo que pedis em meu nome crendo, recebereis. Então não há outra coisa. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Eu só preciso crer no Filho de Deus. Eu só preciso crer no poder do nome de Jesus. Eu ter fé e não duvidar na minha oração. Talvez você não recebeu ainda a tua bênção porque você duvida quando você pede. Irmãos, eu já obtive várias respostas de Deus por ter fé naquilo que eu peço. Eu não duvido no meu coração que Deus vai fazer. Eu saio do meu quarto, eu saio da igreja, eu saio de um culto com aquilo que Deus falou no meu coração, tendo a certeza que Ele vai fazer. Porque eu creio no poder no nome de Jesus. Então nessa tarde entenda, a bondade de Deus é para mim e para você, mas pratique a palavra que o pastor ensinou hoje. Não duvide mais no teu coração. Só está dependendo de você para viver as bênçãos de Deus. Você não precisa, irmãos, fazer sacrifício de tolo. Você não precisa, irmãos, queimar dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Eu gosto muito dessa passagem. Quando Saul, Deus dá uma ordem a Saul a ir lá e matar todos os amalequitas, crianças, jovens, o rei, matar tudo. Saul não obedeceu a palavra do Senhor. Saul foi, poupou a vida do rei, e ainda por cima Saul trouxe o melhor do gado para dizer que ia sacrificar ao Senhor. Mas não foi aquilo que Deus tinha pedido para Saul. Então Samuel, quando chega, ele escuta o ruído das vacas e dos bois, dos carneiros,
e vai dizer para Saul. E Saul vai dizer que o povo perdoou o rei. E que os gados bons, né? A gordura do gado ia ser oferecida em sacrifício. E Saul, irmãos, e Samuel diz para Saul uma coisa que eu guardo no meu coração e eu quero que você também guarde hoje, para que você não venha a ser enganado. Ele diz: tem Deus tanto prazer em sacrifício e holocausto do que obediência aos seus mandamentos? Talvez nesta tarde você não recebeu ainda a resposta de Deus, porque você está sacrificando, você está dando holocausto. Você não está sendo obediente à palavra de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus nos traz prosperidade. Porque você vê pessoas na igreja, irmãos, em que chega e conhece a palavra e pratica, e ela é próspera. Porque ela pratica a palavra. Ela não faz troca com Deus. E tem muitos nos últimos dias que querem fazer troca com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não faz troca com ninguém, irmãos. Senhor, eu te dou 100 reais no voto e o Senhor vai me dar um carro. Barganha. Quando nós, irmãos, fazemos um voto com Deus, principalmente, eu digo no meu ministério, não estou dizendo de outros, é quando Deus toca, o ministério está precisando, e nós convocamos o povo voluntariamente para participar daquele voto, porque é por uma causa dentro da igreja. Então você vai ajudar de todo o coração, não como uma troca. Deus, se eu te der esses 50 reais, seja qual for o voto, o Senhor vai me abençoar. Não, irmãos. Você está ajudando a obra do Senhor. Você está participando. Você sentiu voluntariamente em doar 100 reais, 200, seja lá o que for. Mas não pode ser uma troca. E tem muitos que têm sacrificado. E tem muitos que têm sido iludidos. E não têm vivenciado as bênçãos do Senhor por não praticar a verdadeira palavra. Mas como pastor de Cristo, nesta noite estou dizendo para ti, pratique a palavra. Não há nada que impeça você de receber. Porque Jesus disse: tudo que pedires crendo em meu nome, receberás. Então nessa noite, pratique a palavra de Deus. Pratique, irmãos. Entra no teu quarto, fecha a porta. Quando tu pedires em oração, crê naquilo que tu está pedindo. Saia com posse de vitória, que Deus vai te entregar. Deus vai fazer. Então nessa tarde, irmãos, pratique a palavra de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, crê que tudo que pedires no nome de Jesus, Ele vai fazer. Mas não duvida no teu coração. Por isso que muitos têm sido enganados. Por isso que muitos já saíram até da igreja, irmãos, por causa de falsas pessoas que fazem o povo fazer troca com Deus. Com Deus não se faz troca. Ou nós praticamos os mandamentos do Senhor, irmãos, ou senão nós não seremos abençoados. Não tem como entrarmos na lei de Deus e queremos ficar enrolando, fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos no mundo, à base de troca. Com Deus não tem troca. Com Deus ou pratica a palavra, ou senão você não vai vivenciar as maravilhas de Deus na sua vida. Mas que eu quero deixar bem claro, eu não sou contra realizar votos. Eu não sou contra em realizar propósitos. Mas desde que isso não seja uma troca com o Senhor. Desde que seja algo voluntário. Paulo, irmãos, vai dizer claramente lá em Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando nós fazemos um voto com o Senhor em que a igreja está necessitada de recursos, é um voto voluntário, não é uma troca. Você está dando voluntariamente, não uma troca. Então, nessa tarde, pratique a palavra do Senhor. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei qual é a oração que você tem feito e não tem tido resposta. Mas talvez você não está recebendo por não crer que tudo que você pedir no nome do Senhor você vai receber. E eu quero terminar esse estudo, irmãos, chamando você para orar. Você vai colocar diante do altar do Senhor aquilo que você está pedindo. Você vai bater junto com o pastor.
E você vai pedir, mas vai pedir com fé. E não vai duvidar, irmãos. Não duvide. Você vai pedir em nome de Jesus. Você vai falar desta maneira: Deus, em nome de Jesus, e você vai colocar a tua causa. E eu tenho certeza, se tu tiveres fé e não duvidar no teu coração, você terá resposta dessa oração. E você vai ver que a palavra do Senhor é verdadeira. E nunca mais você será enganado. Você praticará a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Mas é um ato de fé, é um ato que você tem que crer. Amém? Porque é o que nós aprendemos no estudo de hoje. A crer, né? Como nós lemos lá. Tudo que pedires crendo em meu nome, receberás. Então essa é a bondade de Deus para nós. Nós temos fé que tudo que nós vamos pedir, Ele vai nos dar. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor a nossa causa, mas não duvide no teu coração. Diz, pastor, eu creio que eu vou receber. Mas saia dessa oração dizendo, eu já recebi. Eu não posso estar vendo com os meus olhos carnais, mas do lado espiritual eu já vejo acontecer. E eu creio que nesta tarde, as muralhas de Satanás sobre a tua vida vai cair, porque tu está recebendo a palavra de conhecimento e as correntes estão sendo quebradas. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, seja na área financeira, seja na área dos negócios, seja na área amorosa, sentimental, conjugal, seja na área ministerial. Eu quero que você peça comigo. Você vai dizer, Deus, em nome de Jesus, e você vai colocar a tua oração. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, vamos apresentar ao Senhor. Amém? Soberano Pai, nosso Deus, Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, diante do teu poder. Senhor, nesta tarde, meu Pai, ensinei o teu povo a tua palavra. Pai, diante do teu altar, meu Pai, os teus filhos estão pedindo algo em teu nome, no nome do teu filho. Jesus, tu falaste em tua palavra, tudo que pedires em meu nome crendo, receberás. Os teus filhos estão tendo a fé, estão te colocando algo, meu Pai, nesta tarde diante do teu altar. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, responde a cada oração, mostra aos teus filhos, meu Pai, que a tua palavra tem poder e que se eles praticarem os teus mandamentos, eles serão prósperos em tudo aquilo que pedires em oração, Pai. Nesta noite nós fazemos menção da tua palavra e te pedimos, traz, Senhor, de volta aquilo que se perdeu, que venha se tornar realidade, Senhor, aquilo que aos olhos espirituais está acontecendo agora, que a tua filha, o teu filho já possa sair desta oração vitoriosa, crendo que o Senhor vai responder. Oh, meu Pai, entra, meu Pai, com providência nesta vida, responde a oração do teu servo, da tua serva, eles estão fazendo menção da tua palavra, Jesus, que nesta tarde eles venham receber, meu Pai, a resposta, e que eles venham, meu Pai, diante da tua palavra, ver que aquele que pratica a palavra do Senhor, não há oração em que o Senhor não possa responder. E eu termino esta oração te pedindo, em nome de Jesus, que todas as orações a qual foram feitas diante do céu venham ser respondidas, porque os teus filhos estão crendo que as orações deles estão chegando diante do Pai. E que através do Filho, o nome de Deus venha a ser glorificado para todo o sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Recebe da parte do Senhor. E deixa eu te pedir algo nesta tarde. Você que nesta tarde fez o teu pedido de oração, quando Deus responder a tua oração, entra no nosso Facebook do Guardiões da Fé e deixa lá o teu testemunho. É muito edificante para nós que estamos ensinando a palavra, ter a resposta de Deus, para que as fés de outras pessoas venham ser tocadas. Então você que receber a resposta desta oração, vai lá, deixa o teu testemunho na página, no Facebook do Guardiões da Fé, como a nossa irmã Nadir deixou lá o seu testemunho. Amém? Então nessa noite, fique com esse ensinamento no teu coração, saia
cheio da graça, cheio do poder do Senhor, e pratique a verdade. Não deixe com que lobos vos engane. Não deixe, irmãos. Viva na obediência da palavra do Senhor. Amém? Amanhã, culto na sede, às 18h30. Quem vai estar ministrando a palavra é o cooperador Pedro. Não esqueça de ir de máscara. Amém? Lembrando também aos irmãos em Cristo Jesus que nós estamos ainda até o dia 30 de maio arrecadando alimentos para montar cestas básicas para ajudar as pessoas carentes que estão sendo prejudicadas pelo Covid-19. Então, você que puder levar um arroz, feijão, macarrão, óleo ou açúcar, amém? Pode estar levando amanhã na sede Guardiões da Fé nos cultos de domingo, de quarta e de quinta. A nossa campanha de alimentos vai terminar dia 30 de maio e nós vamos estar montando as cestas e saindo para entregar. Amém? Irmãos, também outra coisa. Terça-feira é nossos cultos na web. Amém? Toda terça-feira às 20 horas nós vamos estar aqui realizando os cultos na web, trazendo uma palavra ao teu coração, com oração, com palavra. Amém? Então nós vamos criar uma programação aí. Toda terça-feira o pastor vai estar chamando os diáconos da igreja também para participar, né? E nós vamos fazer uma programação das 8 às 10 da noite aqui pelo Facebook Guardiões da Fé. Nós vamos orar pelos irmãos, nós vamos apresentar o copo com água, nós vamos trazer uma palavra, nós vamos deixar para aquele que tem um testemunho também para edificação da fé dos irmãos. Nós vamos criar essa programação toda terça-feira, junto com os obreiros do ministério. Vamos estar chamando alguns pregadores também para estar vindo, né? É um projeto que Deus colocou no coração do pastor e eu peço ajuda dos irmãos para estar nos ajudando grandiosamente. Amém? Então que você venha ficar com esse ensino no teu coração. Sábado que vem nós estaremos aqui novamente na Escola dos Profetas, aprendendo a palavra pelo Facebook do Guardiões Jardim Mutinga. Amém? Um ótimo sábado para todos e todos fiquem com a paz do Senhor e até amanhã no culto da família na sede Guardiões da Fé Jardim Mutinga. Amém?